Cristina, poucas pessoas sabem, você é carioca, mas você tem raízes aqui no Nordeste, não é isso? Sim, minha mãe é do Rio Grande do Norte, de Natal, e meu pai é de Alagoas, de Rio Largo. Ele nasceu em Rio Largo. E, inclusive, o meu nome, Oiticica, é uma árvore que tem no sertão, uma árvore do sertão, que é uma árvore muito frondosa. Normalmente ela abriga as pessoas que precisam de uma sombra, que é difícil, né, encontrar no sertão, né, que é como um deserto, e os seus frutos ele produz tinta para pintura. Então, o meu nome é muito simbólico também, é uma árvore nordestina, uma árvore brasileira, né? Aham, muito interessante, legal. Cristina, você é conhecida, eu acho que não existe nenhuma outra pessoa, pelo menos que eu tenha conhecimento, que realiza um trabalho extraordinário e exótico como o seu. E é por isso que você ficou conhecida como a mulher que enterra quadros. Como é essa história, Cristina? Você enterra seus quadros na natureza? Como foi que surgiu essa ideia sua de unir o teu trabalho enquanto artista plástica junto com a sua parceira, que é a Mãe Natureza? Olha, é muito assim gratificante ter essa parceria, porque é uma parceria única, né? Os quadros acabam sendo únicos, e não só eu enterro, né? Eu comecei enterrando, mas eu deixo também nos lagos. Agora estou fazendo um trabalho com sal nas salinas, né? Então é uma coisa assim muito, muito, muito espiritual para mim, muito forte. Eu comecei porque eu morava num pequeno hotel nos Pirineus franceses, e para mim era muito difícil. Eu tinha uma exposição em Paris, precisava terminar os quadros, eu não tinha onde terminar, o hotel era pequeno, logicamente tem cheiro, a tinta, sujava. Por exemplo, o Paulo é muito fácil, ele tem um laptop, ali ele podia escrever, não tinha nenhum problema. Então eu resolvi levar o meu trabalho, os quadros, para terminar de pintar e tudo, para a floresta ou no campo, e deixava lá durante a noite, porque lá não tem nenhum problema de eu deixar o quadro durante a noite, né? E quando eu voltava no dia seguinte, eu sempre tinha uma surpresa muito grande de que algum inseto grudava na tinta, ou uma folha que caía, ou algum animal noturno vinha, mexia, e eu ficava, estragou meu quadro. Eu ficava muito realmente assim, mexida com isso. Mas aí depois, logo depois, assim, eu tive como se fosse uma, sabe, uma epifania, uma coisa bem assim, eu achei tão maravilhoso trabalhar com a natureza. Falei, não, vou começar a trabalhar com a natureza, vou sair do ateliê, vou fazer um caminho ao contrário que normalmente as pessoas fazem. Em vez de ter o ateliê, eu vou para fora do ateliê. E estava vindo uma tela de 10 metros de Paris. Então, eu resolvi ir desenrolando essa tela e ir pintando por estações. Então, esse quadro se chamou As Quatro Estações. Levei um ano pintando. E, paralelamente, enterrando aquele pedaço que eu pintava, desenrolava na outra estação, que é uma coisa muito marcante aqui na Europa, são as estações do ano. E aí, paralelamente a isso, eu ia deixando outros quadros enterrados em lugares que eu achava que eram simbólicos para mim, ou em cima das árvores. E aí surgiu essa exposição, As Quatro Estações, que eu apresentei até no Rio de Janeiro, na Casa França Brasil. Maravilha. Como é que dá a escolha desses locais para você enterrar essas suas obras? Tem alguma questão histórica envolvida, alguma coisa sagrada? Ou é mais do sentir? Tipo, você passou ali, nossa, eu senti que aquele local ali é ideal para enterrar mais uma tela minha. Como é que se dá essa escolha do local, ô Cristina? Conrado, eu acho que todos os lugares da Terra são lugares sagrados. A gente tem que respeitar, tem que amar, preservar a natureza. Mas, por exemplo, quando eu fiz essa mesma exposição, eu fiz também na Eslovênia. O curador lá na Eslovênia falou assim: Cristina, por que você não faz... Você tem que deixar alguns quadros seus na Amazônia, porque a Amazônia é seu país, é onde a natureza no planeta é mais forte. Aí eu fui, inclusive eu fui para a parte do Acre, que eu tenho amigos lá, e eu trabalhei até com uma tribo indígena, os catuquinas lá, com as mulheres fizeram interferência
no meu trabalho e tudo, nós enterramos lá. E foi assim, muito, muito, muito gratificante esse trabalho da Amazônia, porque é muito rico, é muito rico. A partir daí, eu também deixei no Caminho de Santiago, essas imagens que nós estamos vendo no Caminho de Santiago, que é um caminho muito especial para nós, é um caminho foi muito importante na vida do Paulo e na minha vida. Então, eu passei 2 anos indo e voltando do Caminho de Santiago e enterrei mais de 100 telas no Caminho de Santiago. Eu também fiz o caminho como peregrina em 90, em 1990. Eu fiz o caminho como peregrina a pé, durou um mês e meio, mais ou menos, mas depois de alguns anos eu resolvi deixar, nos anos 2008, por aí, deixar essas telas no Caminho de Santiago. Esse é um local muito especial, o Caminho de Santiago, é um lugar onde se diz que é a mão que toca o céu. É muito, muito simbólico para mim, tudo isso. E outros caminhos também, como o Caminho de Kumano, no Japão. Eu fui convidada para deixar lá também, que é um caminho shintoísta e budista. Eu coloquei os quadros nas montanhas, onde os monges enterravam os sutras também. E não tem muita coisa, questão de frio nem de calor. Você está vendo aí, tem um monte de neve. Aí eu estou procurando os quadros em pleno inverno. Esse é no Caminho de Santiago, essa imagem. Muito bom. Cristina, tem alguma técnica específica, algum cuidado específico na hora que você vai enterrar? Depois que você desenterra as obras, qual o outro processo que você faz? Você devolve para o seu ateliê, você conclui a obra, você mexe na obra. Como é esse processo de enterrar e desenterrar? Olha, quando eu vou enterrar, né, normalmente eu sei que alguns materiais são mais resistentes, mas às vezes nem sempre eu consigo aqueles materiais que eu quero trabalhar, porque às vezes eu estou viajando, né, é um trabalho muito peregrino. E, normalmente, quando eu tiro o trabalho da natureza, eu não sei o que eu vou encontrar. É sempre uma surpresa muito grande, porque tem lugares que eu acho que não vai ter muita interferência da natureza e os quadros recebem uma interferência muito, muito grande. Então é sempre uma surpresa, eu não sei como é que vai acontecer, se eles vão sair todos com buracos, ou vai desaparecer uma parte, ou vão sair inteiros, eu não sei. Depois disso, eu trago para o meu ateliê, eu faço um processo para parar com a interferência da natureza, eu uso um spray especial, um verniz, eu limpo, às vezes eu limpo, tem quadros que eu tiro toda a terra, ou toda, não vou dizer porque é difícil, mas tiro a maior parte da terra, outros eu deixo a terra mais, depende, né? E, por exemplo, cada trabalho é um trabalho diferente, a maneira de que eu vou enquadrá-lo, a maneira que eu vou apresentar para o público. Nessa exposição mais recente que eu estou fazendo lá em Sintra, em Portugal, teve alguns quadros que saíram muito, muito em pedaços e tudo, então eu tive que usar, eu pensei numa técnica japonesa, que é quando a porcelana quebra e eles emendam a porcelana com ouro, então eu pensei, eu acho que é uma boa solução fazer todos os quadros com fundo em ouro. Aí eu usei também um pouco de folha de ouro no trabalho, e foi assim, uma coisa assim, ficou muito bonito, ficou muito diferente. Então, cada local é um local. E depois eu faço um trabalho, como se diz assim, de restauração, um pouco, em cima das telas. Ô, Cristina, você já chegou a perder alguma das telas que você enterrou? Já aconteceu. Já aconteceu nos Pirineus. Eu deixei num local, acho que era num local assim, não estava muito profundo, alguém passou, viu, deve ter visto o quadro e levou, eu acho, não sei, às vezes também eu posso não ter encontrado o local certo. E também na Amazônia, eu tive um quadro que eu não consegui pegar, né, recuperar, porque a água subiu muito, a maré subiu muito, eu não tinha como chegar lá naquele período, porque também eu vou e volto, eu fico às vezes uma semana, uma coisa assim, então realmente não deu para recuperar esse quadro.
Mas eu acho que isso faz parte do trabalho. E deixa eu ver se tem algum outro que eu tenha perdido. Assim. Eu me lembro desses dois. Devo ter perdido mais algum, mas eu não. Realmente agora eu não estou me lembrando. É aquela coisa, você tem que se. Para fazer esse tipo de trabalho, você não pode estar pegado ao trabalho, tem que deixar ele caminhar, entendeu? Deixar ele na natureza e seja o que Deus quiser. Não pode muito ficar preocupada. Sim, sim, bem interessante. Ô Cristina, quanto tempo fica o seu trabalho enterrado, plantado na natureza? Eu cheguei a ler algumas coisas, disse que você deixa às vezes 9 meses, é isso mesmo? Todas as suas obras ficam esse tempo de gestação de 9 meses enterrado junto à natureza? Não sei. Por exemplo, esse que eu fiz agora aqui nas montanhas da Suíça, nos Alpes, montei, que foi para Sintra, eles ficaram 9 meses. Foi proposital, eu marquei essa data, 9 meses. Mas para mim era muito fácil, porque é 1 hora e meia aqui da minha casa. Mas, por exemplo, os trabalhos que eu deixei no Caminho de Santiago, que eu tinha que ir, voltar e voltar, dependia da minha disponibilidade. Então, às vezes ficavam 4 meses, às vezes ficavam 6 meses. Aí dependia do meu tempo, né, do que eu poderia ir. O do Japão e o da Amazônia, eu deixei 1 ano, porque como é mais distante, eu marquei a viagem para depois de 1 ano. Aí eu voltei na Amazônia depois e no Japão também. E depende das circunstâncias em que as coisas vão acontecendo e da minha disponibilidade para viajar também, para ir. Mas esse aqui de Monteia, esse que está lá que se chama Fauna e Flora, o trabalho, esse eu deixei 9 meses, como uma gestação humana, exatamente. Foi uma coisa bem assim pensada, e eu queria desenterrar no dia 13 de maio, que era dia de Nossa Senhora de Fátima, porque o meu trabalho é dedicado à Imaculada Conceição, é um trabalho muito feminino, eu sempre trabalhei com signo feminino, e quando eu comecei a deixar o trabalho na terra, na natureza, eu vi que esse ciclo estava sendo fechado, porque a terra é a grande mãe, a nossa grande Imaculada Conceição. Maravilha. Cristina, esse DNA artístico já está presente na sua família. Inclusive você, se me falha a memória, você é prima também de um grande artista plástico que acho que é o Hélio Oiticica, não é isso? É isso mesmo, eu sou prima do Hélio Oiticica e temos muitos artistas assim, na família. Né? Lógico, o Hélio Oiticica é o mais famoso, mas todo mundo tem um pouquinho de uma veia artística, ou para música, ou para artes plásticas. Sempre é uma família muito artística, que tem muito artista, muito essa sensibilidade artística. Você lembra qual foi a primeira obra que você de fato fez nesse contato com a natureza? A primeira obra, assim, realmente a primeira obra foi esse quadro de 10 metros, porque antes eu ia, mas não tinha intenção de deixar o quadro na natureza. Acontecia, de cair uma folha assim, mas eu tirava logo, e aí foi para a exposição em Paris. Tudo. Mas quando chegou essa tela de 10 metros, aí foi uma coisa consciente, foi essa tela de 10 metros que se chama As Quatro Estações, né? E foi o primeiro trabalho que eu deixei na natureza e demorou 1 ano para ele ficar pronto. De tantos trabalhos, tem algum que é o seu mimo especial? Não, acho que tem. Pode, tem trabalhos que você se apega mais e tudo, mas tem um que é a Rosa, esse eu fiz nos Pirineus, e eu coloquei num rio seco, com umas pedras em cima. Lógico, depois veio a água na época que vinha cheia. Quando eu tirei, ele tinha desaparecido uma parte da rosa. Ele ficou com uma textura muito especial, muito, muito, muito bonito. E o Paulo, assim, amava esse quadro. Mas eu acabei vendendo o quadro e depois eu falei, não vou comprar de volta, mas a pessoa não quis vender de volta. É a Rosa Dourada, que se chama, e sei lá, às vezes a gente faz essas coisas assim, no impulso e depois, não digo me arrependo, porque é bom, né, você vender o seu trabalho. Sim, Você claro. sabe que as pessoas Claro. gostam, que as pessoas compram, porque
É muito importante isso para o artista, então é muito gratificante. Cristina, como é o seu processo de criação das obras? Olha, para mim, por exemplo, eu tenho que começar a trabalhar. A minha inspiração, ela vem com o trabalho. É assim, lógico, às vezes eu digo assim, eu gosto muito assim, do coração, da boca, da rosa, que é sagrado para mim. A boca é a nutrição, né? Então tem toda essa, essa, essa coisa do feminino, da amamentação, do seio feminino, também do círculo, do ponto. Mas, normalmente, por exemplo, eu vou fazer uma releitura de um trabalho que eu fiz há alguns anos, há bastante anos atrás, que é sobre Santa Joana d'Arc. Eu vou fazer um trabalho sobre ela, uns quadros, que eu estou querendo, que é a minha ideia, e eu estou pensando em deixar esses quadros, que inclusive a espada dela, ela tirou da terra. Ela foi guiada pelo arcanjo Miguel, né? E tirou da terra, né? Então, eu vou ver se eu, na região onde ela nasceu, onde ela viveu, se eu deixo lá na natureza, lá, que é aqui perto, na Alsácia. É aqui perto, até não é muito longe, é na França. E, então, eu vou pensando, né? Mas quando eu começo a trabalhar mesmo, que as coisas vão vindo. Eu acho que a grande inspiração é eu começar a trabalhar. Esse é o meu processo mais certo. Muito bem. O Paulo Coelho, seu esposo, mais de 30 anos de casamento, não é, Cristina? 42. 42. O Paulo Coelho também participa de algum processo criativo seu? Ele chega a dar opinião ou ele fica mais só de observador? Não, ele participa. Por exemplo, esse primeiro trabalho, que a gente morava lá nos Pirineus, ele chegou a filmar, ele chegou a cavar para colocar o quadro na terra, a gente ia para a natureza junto, porque lá a gente morava assim, num pequeno vilarejo que tinha 200 pessoas, e todo dia a gente estava na natureza, a gente estava andando na natureza, então era bem mais fácil para fazer um trabalho assim, dia a dia. E ele me ajudava muito, me dava muitas ideias, e hoje em dia ele continua me dando ideias e tudo, mas ele não tem ido filmar, não, porque hoje em dia, normalmente, em fotografar, eu acabo indo com um fotógrafo profissional, a coisa foi se modificando, né? Foi se modificando e as suas necessidades, você deve ter visto, as filmagens são bem profissionais e tudo, mas aquela filmagem das 4 estações que o Paulo fez, que fez junto comigo, ela é muito, muito bonita, tem muito amor, muito calor. Então, isso também é muito importante, né? Uhum. Cristina, é verdade que tem obras suas que têm escritos do Paulo Coelho em português e outras línguas? Eu fiz uma série de quadros que eu coloquei as frases do Paulo, mas esse foi um trabalho que eu fiz, esse trabalho até eu não enterrei esse trabalho. Esse trabalho são quadros que eu fiz antes de começar a enterrar, numa outra fase. Então, eu colocava em outras línguas, eu escrevia, eu olhava a capa do livro em persa, aí eu copiava, por exemplo, o alquimista, né? Então, eu colocava o nome dele em persa, colocava o que tinha escrito na capa, no japonês, essas línguas mais assim exóticas, né? Então, eu colocava. E tem uma série que eu fiz, que até com o Romero Brito, a gente fez uma exposição em Santiago de Compostela, que eu coloquei frases do Diário do Mago, mas aí com a letra dele. Né? Eu tirei de um... que a gente fez um livro também pela Litos, no Rio de Janeiro, que é um livro todo ilustrado por mim e com outros textos do Paulo, feito à mão, né? E aí eu tirava algumas frases desse livro e colocava no computador e colocava nessas telas. E tem esse livro que eu estou falando, que ele é grande, eles são 40 pranchas, e foi todo manuscrito pelo Paulo, coitado, ele trabalhou muito, muito, muito. Ele colocou textos dos livros dele. Foi muito, 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 muito interessante. Sim, sim. Cristina, eu não sei se é o mesmo livro, mas me parece que você também escreveu um livro infantil alguns anos atrás. É o mesmo livro ou é outro distinto? Não, é outro. Esse livro que eu estou falando, que são pranchas
grandes, se chama Caminhos Revividos, né? É uma edição de luz. E esse livro infantil é baseado num conto, né, que o Paulo adaptou, e que se chama A Nuvem e a Duna. É um livro, ele não tem texto, ele tem assim, um resumo na quarta capa, e é só o desenho. Eu fiz com lápis de cor, é uma duna que se apaixona por uma nuvem. Então, é muito, muito, muito interessante, é muito bonitinho, eu gosto muito. E também tem um outro livro que a gente fez juntos, que se chama História de Pai, Filhos e Netos, que tem as minhas ilustrações e contos do Paulo, não contos muito longos, pequenos, e que foi adaptado para esse livro, que antes eram colunas de jornal, um jornal no Rio, de São Paulo, agora não me lembro. Muito bem. Então, é muito interessante. Com certeza. Cristina, você está praticamente desde 2008 morando na Europa, né? Principalmente na Suíça. É mais fácil fazer arte fora do Brasil? Teve algum desgosto de sua parte em relação ao Brasil? Não, eu vim morar na Suíça não, vim morar na Europa, porque a gente sempre teve assim, aquela vontade de morar fora. Aí a gente começou lá pelos Pirineus, porque é numa região que a gente gosta muito, é onde tem Lourdes, né, a cidade de Lourdes, que a gente tem muita devoção, e a gente começou com esse quarto de hotel, para ver se a gente se adaptava, se a gente gostava. Aí ficava indo e voltando, né? Para o Brasil e tudo, até que resolvemos comprar uma casa lá, porque no momento que você compra uma casa, você toma uma atitude, né? E aí nós começamos a morar lá, chegou um momento que a gente sentiu necessidade de ir para uma cidade maior, que foi Paris, então nós moramos 2 anos em Paris, depois a gente resolveu vim para a Suíça, né? Eu vim à Suíça, adorei. Aí falei, não, vamos ver se a gente mora na Suíça, que Genebra é uma cidade assim muito tranquila, é uma cidade pequena, mas que tem tudo, né? Tem um ótimo, assim, tudo um ótimo transporte público, você pode andar de ônibus, é ótimo. E é muito bom, porque você está dentro da natureza e até me lembra um pouco o Rio de Janeiro, porque tem o lago, que não é o mar, mas é a água, e tem as montanhas em volta, né? Que o Rio tem muitas montanhas, muita mata também. Então, sei lá, de vez em quando até eu me sinto um pouco no Rio, mas eu adoro o Brasil, eu adoro o Paulo também, eu adoro o Rio de Janeiro, adoro o Nordeste, a minha família é do Nordeste, como nós falamos, adoro, as minhas raízes são todas brasileiros, né? Na minha casa eu faço muita comida nordestina, vamos assim dizer também, né? A feijoada, a carioca e tudo. Então, essa coisa da comida é muito importante, ela representa bem as nossas raízes, né? Mas é uma maneira de... Não tive nenhum desgosto para vir morar na Europa, e também eu acho que no Brasil, para você artista plástico, eu fiz muitas exposições no Brasil, foram ótimas, vendi muitos quadros lá também. Aqui na Suíça, tem, assim, as pessoas têm um poder aquisitivo maior, mas é bem maior do que até em outros lugares aqui na Europa. Então, logicamente, que as pessoas podem comprar mais arte, né? E ter mais colecionadores, é mais fácil isso. Mas eu acho que, para todo artista, tem a frase do Aixin, que eu acho muito, que é a perseverança favorável. Realmente você tem que não desistir, porque às vezes é difícil, não é uma coisa muito fácil. Você tem que realmente trabalhar e dar continuidade, porque senão a coisa não flui. Cristina Oiticica é muito religiosa. Você ainda reza todos os dias o terço, Cristina? Rezo. Até tem um terço aqui, por acaso eu rezei hoje, tá vendo? Né? Eu rezo todos os dias o terço. E aí eu rezo um monte, eu faço um monte de oração por dia. E eu adoro. É como, para mim, me relaxa, como se fosse uma meditação. E a fé, né? Você ter fé, você acreditar, é muito importante. Não importa qual religião, não importa
seja lá o que você acredita, mas se tem amor e você tem fé, você alcança as coisas. Eu acredito em milagres. Você é devota de qual santo ou santos, Cristina Oiticica? Eu sou devota de vários santos. Santo Expedito, São Jorge, Nossa Senhora da Rosa Mística, Nossa Senhora de Fátima, Lourdes, como eu falei. Não, eu tenho muitos santos que eu sou devota. Esse é a cruz de ferro que está aparecendo aí no vídeo, é no Caminho de Santiago. É muito interessante. É um monumento dedicado a Mercúrio, muito, muito, muito antigo, da época, sei lá, nem existiu o Caminho de Santiago como caminho católico, e as pessoas deixavam sempre uma pedra lá. Por isso tem essa montanha de pedra embaixo. Essa influência religiosa da Cristina já é uma influência que já vem desde família, ou ela ficou mais forte com a convivência com Paulo? Não, desde criança eu sempre fui muito ligada à religião, ao Sagrado Coração de Jesus. Eu ia, olha, para dizer a verdade, eu ia todo dia na igreja quando era criança, porque eu ia num parque perto da minha casa, no Catete, e passava por uma igreja que era no Largo do Machado, que era a Nossa Senhora da Glória. E aí eu sempre pedia para a pessoa que ia comigo, para ela me levar na igreja, porque eu adorava aquele altar do Sagrado Coração de Jesus, um altar imenso, com a imagem do Sagrado Coração de Jesus, muito bonito. E eu sempre gostei de, logicamente, quando eu encontrei o Paulo, aí foi uma coisa muito forte, assim, porque ele também ele é muito religioso, acredita muito, tem muita fé, teve muitos milagres na vida dele, graças a Deus. E então foi bom para os dois. Cristina, você já teve algum milagre? Já alcançou algum milagre? Muitos milagres, muitos milagres. Cite um para a gente. O que você considera assim mais forte? O Paulo, a irmã do Paulo é casada com meu tio. Agora não é mais, eles se separaram. Então, eu conheço o Paulo assim, desde que eu tinha 18 anos e tudo, mas a gente se encontrava e eu sempre tinha um namorado, tudo, a gente não tinha assim, um relacionamento assim, de Natal, encontrava de vez em quando, no Natal ou no aniversário de alguém, mas tudo rapidamente. E ele sempre tinha uma namorada, sempre tinha um namorado, a gente nunca chegou a namorar nem nada. Aí teve o batizado da sobrinha dele, que os meus pais eram padrinhos de uma delas, e ele foi casado com a esposa dele, ele batizou a outra menina, a mais velha, a outra sobrinha. E nós fomos numa cidade, em Minas Gerais, na igreja de Inhaxi. Eu vi o Paulo, assim, como eu sempre tive esse lado religioso muito forte, quando eu vi o Paulo se ajoelhar, rezar no túmulo da Santa de Inhaxica, eu fiquei muito impressionada, assim, fiquei, olha que bacana, ele é religioso. Aí eu sabia das histórias da vida dele, porque na família sempre se comentava, sempre foi um rebelde, né? Mas ele tinha as músicas, né, que ele fez com o Raul Seixas. Eu tinha uma admiração muito grande por ele, e ele tinha voltado da Inglaterra e tudo. Eu sempre tive muita vontade de viajar. Aí eu me ajoelhei lá e falei assim, ai, a Chica, eu gostaria de ter um marido igual ao Paulo. Eu não pedi o Paulo, igual ao Paulo. E aí, depois de alguns anos, a gente se reencontrou, ele já estava separado há um ano e tudo, e acabamos casando, ficando esse tempo todo casado. E na volta dessa viagem, teve um acidente muito grande na rodovia. O nosso carro foi o último que passou, houve uma explosão de um ônibus, né? E não aconteceu, graças a Deus, não aconteceu nada com a nossa família, nem com a gente, tudo, e nós passamos. E o Paulo trazia uma imagem de Inhaxica. Ele também fez uma promessa lá nesse dia. Ele prometeu em Inhaxica, se algum dia ele se tornasse
um escritor famoso, conhecido mundialmente, ele ia levar uma rosa vermelha e uma rosa branca, quando ele completasse 50 anos. E nós fomos juntos, quando ele completou 50 anos, pagar essa promessa, né, lá em Baiapendi. Ele levou as rosas e foi assim, uma coisa muito, muito emocionante. Foi muito emocionante. Nossa, que lindo. Essa eu acho que foi assim, tem outras, também tem outras, mas essa realmente é muito forte. Minha Chico. Ô Cristina, é quase que inevitável em qualquer entrevista que você vá não tocar no nome de Paulo Coelho. Sim, sem dúvida. Como é ser a mulher de um dos escritores mais famosos do mundo, mediante assédio da imprensa, muita fama? Como é que você consegue lidar com esse assédio do mundo em cima de Paulo Coelho e você como companheira dele? Você encara de boa, tranquilo, ou já teve algum momento que você ficou um pouco constrangida devido a esse assédio, né, devido a ele ser uma grande vitrine mundial? Olha, eu fico muito contente, eu fico muito feliz, né? Porque se ele tem esse assédio, se as pessoas procuram, se ele tem esse sucesso, é uma coisa maravilhosa, né? É como eu acabei de falar, teve essa promessa em A Chica e outras mais, ao Menino Jesus de Praga e tudo. Então, eu acho maravilhoso. Quanto mais sucesso, melhor. Quanto mais livro ele vender, melhor ainda. Quanto mais as pessoas tomarem conhecimento do texto dele, das mensagens que ele escreve, né, que ele passa para as pessoas, eu acho maravilhoso. Não, nunca tive nenhum problema em relação a isso. Se as pessoas têm algum problema por causa disso, para mim é indiferente. E para mim é realmente muita alegria, né? Ele ter conseguido esse sucesso todo é uma realização, porque quando nós nos conhecemos, foi bem no início, ele demorou alguns anos para escrever o primeiro livro, né, o Diário de um Mago, e eu acho fantástico, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Cristina, você mesmo falou que o Paulo também dá suas opiniões, faz suas interferências nas suas obras. Você também interfere nas obras literárias de Paulo? Você também sugere alguma coisa? Você opina? Ele dá também essa abertura para você? Sim, ele dá essa abertura, sim. Antigamente eu até lia, quando ele começava a escrever o livro, eu começava a ler. Conforme ele ia escrevendo, eu começava. Eu lia o livro, mas aí depois a gente mudou esse esquema, porque eu começava a interferir muito. Então, eu leio sempre no final. Quando termina, eu aí, às vezes, eu posso comentar alguma coisa, ele pode aceitar ou não aceitar, como o meu trabalho também, né? Ele pode dar uma opinião, eu posso aceitar ou não aceitar. Aí depende. Você também me parece, me corrija se eu estiver equivocado, que você também já participou de algumas ilustrações dos livros do Paulo, é isso, Cristina? Sim, tem alguns livros que eu tenho ilustrações minhas. Por exemplo? As Valquírias, eu fiz as ilustrações do deserto, né? Esse livro que eu falei, Pai, Filhos e Netos, também tem as minhas ilustrações. Aquele... não, é um dos Pirineus, Verônica decide morrer, não. Oh, meu Deus do céu. Brida, eu fiz algumas ilustrações também, não são muitas, né? E Mademoiselle Pris, também, eu tenho ilustrações minhas, tem alguns livros sem ilustração, mas são muitos livros, e há muitos anos atrás, né, que isso tudo aconteceu, então eu nem me lembro exatamente, até tenho que fazer uma revisão nisso, para poder lembrar. Porque também muda, né? Por exemplo, na edição brasileira saem as ilustrações. Tem o Diário do Mago Ilustrado, tem as minhas ilustrações, saiu na França, saiu em outros países, mas também muda de país para país. Então, não sei bem, tem que dar uma pesquisada. É difícil a gente apontar qual o melhor livro de Paulo Coelho. Eu que já devorei todos os livros de Paulo Coelho, né, eu sou suspeito em falar. Se bem que eu tenho um carinho imenso, que é, por exemplo, As Valquírias. Eu acho que As Valquírias é o livro que você mais participa da obra, não consigo lembrar. Né? Tem algum livro do Paulo que para você é um livro especial, Cristina?
É difícil, porque eu gosto de todos, né? As Valquírias é especial, assim, porque eu participei bem, né? É uma coisa é, presente ali, mas eu gosto de todos. Eu gosto muito do Zair também. E agora, o mais conhecido é o Alquimista, né? Mundialmente é o mais conhecido, é o Alquimista. Mas eu gosto de todos, é difícil escolher um. Eu gosto de todos. Muito bom. Estamos conversando com a artista plástica Cristina Oiticica. Cristina, qual a obra que você gostaria de ter feito na sua vida e não fez ainda? Que pergunta, deixa eu pensar. Hum, uma obra que já existe ou uma obra imaginária que você está Uma dizendo? obra que, as duas, uma obra que já existe, com aquelas, nossa, eu queria ser autora dessa obra, e uma que você ainda sonha em fazer. O que eu sonho em fazer, eu vou fazer, né? Isso tem que fazer, não tem dúvida. Você não pode sonhar e não realizar o sonho. Então, seria uma obra que as pessoas, que fosse bem conhecida, né? Uma obra que as pessoas amassem, como, por exemplo, tem tanto pintores que eu amo, assim. Eu gosto muito dos pintores espanhóis, como o Salvador Dalí, o Picasso, né? Goya também. Tem um pintor espanhol que se chama Sorolla, que ele pintava muito a luz, né? As mulheres lavando a roupa, mas tinha aquela coisa da luz, da cor. Eu gostaria de fazer um quadro como o Sorolla, assim. Ele não é dos mais conhecidos pintores espanhóis, mas ele é muito bonito o trabalho dele, de muita luz. Então, acho que seria um quadro do Sorolla. Jamais a Cristina pintaria em seus quadros. Como? O que jamais a Cristina Oiticica pintaria em seus quadros? Eu gosto de pintar a beleza, o bom astral, as coisas positivas. Nunca uma coisa negativa, uma coisa triste, né? Sim, a gente sabe que a vida tem esses dois lados, né? Mas eu acho, por exemplo, o Picasso fez Guernica, que é uma pintura muito triste, né? E outros artistas também retrataram pessoas sendo mortas, né? Torturadas e tudo por regimes. Mas eu acho que eu não gostaria de fazer um quadro triste. Você já viajou praticamente o mundo inteiro. Tem algum lugar especial para você? É especial. São muitos lugares especiais, mas, por exemplo, a Espanha, o Caminho de Santiago é muito especial para nós, para o Paulo. Muito bom. Santiago de Compostela. Tem algum lugar que você ainda não tenha plantado as suas telas que pretende plantar brevemente? Olha, tem muitos lugares que eu quero colocar, inclusive esse do... Eu vou até sugerir eu vou sugerir um para você. Venha plantar um aqui no Nordeste quando você vier para o Brasil. Lógico, eu até gostaria de colocar no lugar onde tenha uma oiticica, embaixo da árvore oiticica. Eu tenho um trabalho agora que finalizei no Brasil, que foi no sul da Bahia, na aldeia dos Pataxós. Eu fiz um trabalho com o Índio, que é artista plástico, o Índio Tatu, e está pronto esse trabalho. Ele já está aqui, já veio. Tem muitas raízes, chama raiz, é muita raiz. Foi colocado embaixo de uma árvore que é muito sagrada para essa tribo indígena e tudo. Mas tem muitos lugares no Brasil que eu tenho vontade de colocar também perto da Lagoa do Abaeté, tem muitos lugares. E no sertão também, né? A Oiticica. Eu tenho vontade de fazer um trabalho. Eu já pensei, até já tinha contactado, mas aí acabou não dando para eu fazer. Eu estava em Olinda, fazendo uma exposição em Olinda, e aí eu até ia, tem uma prima minha que mora em Recife, ela estava vendo onde tinha para poder colocar os quadros no sertão e tudo, mas aí acabou por coisa de tempo.
E é tudo, é longe, o Brasil é longe, aí, às vezes para voltar, aí do Rio até o Nordeste não é perto. Uma coisa que a gente perde um pouco a referência aqui na Suíça, por exemplo, se a gente vai para uma cidade aqui, vamos dizer, São Moritz, são 5 horas e meia de carro. Você acha longe de um montão, porque a Suíça é pequena. Mas quando você pensa, você é do Rio para São Paulo, são 6 horas, você acha perto. Não é perto, não é longe, São Paulo e Rio é perto. É uma questão relativa, né? Então, essa coisa de distância, de tempo, é meio complicado. Depende de onde você está, né? Aqui a Suíça é um país pequeno, então a gente acha tudo longe. O Brasil é um país enorme, você acha as coisas mais perto. Tem uma obra que eu acho assim extraordinária sua, que é O Coração da Bahia. Coloca aí, produção, a foto novamente. Como é que se deu essa ideia de criar um coração feito... São fitinhas do Senhor do Bonfim, é isso, Cristina? Esse coração, ele faz muito sucesso aqui na Europa. São fitinhas do Nosso Senhor do Bonfim. Não, começou com essa armação, que é uma armação de ferro, né, gradeado assim, e aí eu comecei a trabalhar, comecei a colocar folhas, galhos, e aí não estou gostando. Aí comecei a pensar, que eu vou... É isso que eu estou falando, a coisa do trabalho, você começa a trabalhar e as ideias não viram. Aí eu falei, eu acho que realmente se eu colocar fita, eu me lembrei, né, aquela grade na igreja do Bonfim, que é cheia de fita, que é a coisa mais linda que tem. Eu falei, eu vou amar de fazer isso. Aí eu fiz com as fitas do Senhor do Bonfim. Eu acho que ficou super, super... Me agrada muito. Muito, muito. Ele tá em qual exposição, Cristina? Ele esteve em algumas exposições aqui. Ele teve exatamente em São Moritz, na galeria que eu tenho em São Moritz. Teve aqui em Genebra também, numa exposição. Porque esse Coração Bahia, eu fiz 6 iguais. Tá? Tem um que é do Paulo, que está aqui em casa, e os outros eu vendi. Estão todos vendidos. E eu tenho um que foi a prova do artista, que foi o primeiro, que foi essa experiência, né? Que até depois eu tive que refazer um pouco a estrutura, mudar, que foi uma amiga minha que comprou esse primeiro. Maravilha. Maravilha. Cristina, a gente já está caminhando já para os instantes finais da nossa entrevista. Espero que você possa voltar em outra ocasião. É sempre bom conversar. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Adorei, Conrado. E eu quero... conversar com você. A honra foi minha. Mas eu quero fazer um bate-bola com você rapidinho. Eu digo algo e você diz o que vier à sua cabeça. Brasil. Verde. Tem medo de? Rato. Jamais faria? Maldade. Jamais iria a que lugar? Jamais iria a que lugar? Qual lugar que você jamais iria? Ou não tem nenhuma vontade de ir? Ou não voltaria? Eu acho que eu iria a todos os lugares. Não tem... Se arrepende de alguma coisa? Não. Se não fosse artista plástica, seria o quê? Pianista. Por quê? Porque é muito bonito. Eu não sei tocar nada, não tem o menor jeito da música, mas acho lindo. Do que Cristina Oiticica tem saudades? Saudades de uma manga bem brasileira. Aqui tem um monte de manga. Tem várias. Né? Aqui tem a chamada manga rosa, manga espada, jasmim. Nossa, delícia. Jasmim tem um cheiro extraordinário. Delícia, delícia. Em todos os lugares que você já foi, qual aquele que mais mexeu com suas emoções, Cristina? Caminho de Santiago, Santiago de Compostela. Se você pudesse fazer um pedido a Deus e esse pedido fosse atendido imediatamente, qual pedido você faria? Eu faria para a gente ter mais amor uns com os outros. Você está vivendo sua lenda pessoal? Sim, eu vivo a minha lenda pessoal. O que é a lenda pessoal? A lenda pessoal é aquilo que quando normalmente você é criança, que você tem vontade de fazer, e depois a vida começa a te levar por outros caminhos. Aí às vezes você se perde, mas às vezes
é necessário você percorrer outros caminhos para chegar até a sua lenda pessoal. Você, fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Você acha que as pessoas estão perdendo a esperança, Cristina? É triste, eu acho que sim, uma certa. Sim, acho que é complicado, acho que estão. Paulo Coelho. Paulo Coelho é sabedoria. Nas horas vagas, o que Cristina gosta de fazer? Ler. O quê? Gosto de ler Paulo Coelho, gosto de ler Jorge Amado, gosto de ler... Tem vários escritores nordestinos que eu gosto. José Lins do Rego, tem muitos escritores nordestinos que eu gosto. E literatura em geral, mundial também. Cristina Oiticica, muito obrigado pela entrevista, boa sorte, estou te acompanhando nas redes sociais. As pessoas que querem saber mais sobre o seu trabalho, fique à vontade, divulgue seu Instagram, divulgue seu site. E foi um prazer, uma honra imensa conversar com você. Para mim também foi um prazer muito grande. E sertão para mim é muito uma palavra muito forte, sertão é muito bonito. Então, foi muito bom estar com você. Maravilha. Pessoal, pode seguir a Cristina, tem no Instagram, é @Cris, com CH. Cris, underline. Com CH, underline, Oiticica. Maravilha. Leve ao Paulo Coelho o nosso abraço aqui de Cajazeiras, na Paraíba, e toda a Paraíba e Nordeste. Muito obrigada, vou falar com ele. Amo muito o Nordeste.